Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje nós vamos refletir sobre um item do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou colocar de novo um comentário que esses dias a Carmen, colega nossa aqui da casa, fez. Quando a gente diz que é uma palestra, dá a entender que a gente sabe perfeitamente fazer o que está falando, né? Então eu vou falar de novo, uma reflexão nossa aqui, tá? Porque eu também estou tentando aprender isso que eu vou falar. O item que nós vamos refletir, ele se chama Benefícios Pagos com Ingratidão. É o item 19 desse capítulo. E ele começa com uma pergunta. Então, eu vou fazer essa pergunta, que ele faz também, e aí eu vou fazer mais algumas perguntas para nós iniciarmos a reflexão. Que se deve pensar dos que, tendo sido pagos com ingratidão pelos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Então, o que a gente pensa daqueles que, uma vez que fizeram um ato de bondade, uma vez que eles ajudaram alguém, deixam de fazer porque este alguém para quem ele foi caridoso, para quem ele ajudou, retribuiu com ingratidão? Outras perguntas aqui para a gente fazer, para a gente tentar aí ao longo dessa reflexão responder essas perguntas, se a gente faz algum bem, por que a gente faz? Qual que é o nosso propósito ao fazer esse bem? O que nós queremos ao fazer esse bem? São perguntas para a gente tentar se questionar bem intimamente. Essa é uma daquelas perguntinhas que não é para falar para ninguém, é para a gente ficar bem com o nosso consciente. Então, o que a gente quer quando a gente faz algum bem? E também, entender se alguma vez eu, vocês, já fizeram algum bem para outra pessoa e foi retribuído com ingratidão. E se foi retribuído com ingratidão, como que você se sentiu? Então, talvez a gente lembre de alguma situação específica, algum momento de nossas vidas, que a gente se sentiu retribuído com ingratidão. E o que veio disso, Será que nós ficamos tristes? Será que nós ficamos irritados? Será que nós deixamos de fazer o bem dali em diante por conta dessa ingratidão? Bom, então essas são várias perguntas, na verdade, mas vamos usar essas perguntas para que a gente no final desse item aqui consiga se responder. Nesses que deixam de praticar o bem devido à ingratidão, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Então, não à toa essa palavrinha repetida 2 vezes, o desinteresse, em seguida o desinteressadamente, porque esse é o ponto que toca quando a gente vai analisar o porquê a gente faz o bem, o propósito e o que queremos quando fazemos o bem. Para montar, para que eu conseguisse ter ideias aqui, eu fui assistir um vídeo da FEB e um trecho que me marcou daquele vídeo, é que eles abrem para perguntas e ali uma espectadora ela faz uma afirmação, que ela acha que o ser humano ajuda e se ele é elogiado ou valorizado de alguma forma pela ajuda que ele prestou, isso é uma coisa boa.
que não é vaidade ou egoísmo. E no primeiro momento eu falei, pô, será que está certo? Afinal de contas, se eu ajudei, eu vou ser elogiado, isso é vaidade minha? Bom, pode não ser, mas será mesmo que não é vaidade minha? Quando eu quero ser elogiado pelo que fiz? E aí, o termo para a gente avaliar isso é justamente esse interesse pessoal, né? É entender se há o desinteresse nessa ajuda que eu prestei. E quando eu li aquele trecho, né, que a espectadora colocou, vem diretamente essa reflexão. Olha, pode realmente não ser nenhum problema, mas será que a gente não quer ser elogiado só por uma questão de vaidade? Há também orgulho, além do egoísmo, né? Porque os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra a recompensa ao bem que pratica, não receberá do céu. Deus, contudo, levará em conta aquele que não a busca no mundo. Então, a gente sempre aprende aqui na doutrina espírita que as duas grandes chagas que nós temos é orgulho e egoísmo. E a gente começa esse parágrafo olhando a ótica do egoísmo e ele termina com a ótica do orgulho, sobre essa questão do desinteresse, do porquê fazemos isso. E para a gente entender por que para quem recebe isso na terra, Deus não dará essa, vamos dizer, recompensa nos céus, né? A gente tem que olhar para isso como até uma oportunidade. No item aqui, no parágrafo seguinte, ele vai elaborar melhor isso. Mas é muito importante que quando a gente presta qualquer forma de ajuda, né? Vamos colocar aí, seja uma ajuda material ou seja, como fazemos aqui mais cedo, uma doação do nosso tempo, né? Aliás, realmente é muito importante, além do que a gente pode dar mais facilmente, que talvez seja um trocado, alguma coisa que temos ali, mas dá algo de que é inegociável, que ninguém pode fazer por nós, que é doar do nosso tempo, doar de si mesmo, né? E a gente, quando faz isso e não recebe nenhum reconhecimento aqui, é bom olhar pela ótica de que talvez essa seja a oportunidade justamente para termos o reconhecimento de Deus, que é o mais importante. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que aqueles a quem fizerdes o bem não vos agradecerão por isso. Ficais certos de que se a pessoa a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se o beneficiado vos houvesse pago com a sua gratidão. Deus permite, às vezes, sejais pagos com ingratidão, para experimentar a vossa perseverança na prática do bem. Esse trecho é sensacional, né? Quer dizer, Deus deliberadamente, sabendo que eu fiz o bem aqui, vai deixar alguém se ingrato comigo? Vai, justamente para que a nossa perseverança, a nossa vontade em praticar o bem seja colocada à prova, né? Se a gente faz isso só para ser depois paparicado, ou se a gente faz acreditando, né, realmente nessa crença, nessa fé, religião, seja o que for que a gente acredite, de que o bem está, né, acima de nós mesmos. E eu achei muito interessante essa questão que ele colocou e trouxe aqui para a gente um
uma pequena mensagem, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar, o mestre e a serpente. Um mestre do Oriente viu quando uma cobra estava sendo queimada e decidiu tirá-la do fogo. Mas quando o fez, a cobra o picou. Por reflexo e pela dor, o mestre a soltou e a cobra caiu novamente no fogo, voltando a se queimar. O mestre tentou tirá-la novamente e novamente a cobra o picou. O discípulo, que estava observando tudo, se aproximou do mestre e lhe disse: desculpe-me, mestre, eu já entendi que todas as vezes que tentar tirar a cobra do fogo, ela vai picar. O mestre então explicou: a natureza da cobra é picar, mas isto não vai mudar a minha natureza, que é ajudar. Então, com a ajuda de um pedaço de madeira, o mestre tirou a cobra do fogo e salvou sua vida. Isso aqui casa bem com o que a gente está refletindo, porque se o ponto ali fosse ele tirar a cobra do fogo para a cobra, não sei, de alguma forma agradecer ele, né, provavelmente ela teria morrido. Mas aqui a gente é levado a uma reflexão do porquê ele está ajudando. E quando a gente coloca isso no cenário da nossa vida, do nosso dia a dia, no cenário de que talvez pessoas muito próximas da gente já tenham de alguma forma nos magoado profundamente, quando a gente se julgou estar fazendo uma coisa muito importante, quando a gente se julgou estar ajudando de alguma forma aquela pessoa e ela simplesmente fez um pouco caso, não agradeceu, nem percebeu o que você fez e aquilo te irritou, te magoou. Poxa, mas e aí? Você vai parar de fazer? Ou você está fazendo algo porque é do teu coração, né? Como recentemente eu escutava um podcast, casais ali conversando, e a esposa fala assim: nossa, eu abasteci o carro dele, eu gastei do meu tempo, eu fui no posto, eu enchi o tanque, eu odeio o posto, fiz isso, levei o carro de volta, e ele falou: não fez mais que obrigação, você pegou meu carro. E ela ficou indignada com isso. Por quê? Porque para ela aquilo era um ato de desprendimento, era uma coisa gigantesca assim. Mas para ele era só uma atitude absolutamente comum, né? Você pegou o carro, você usou gasolina, você abastece o carro, faça de novo. Mas ali naquele momento ele não entendeu assim, e então, lembrando disso, né, a gente precisa colocar essa questão do porquê a gente faz. A gente tem que fazer porque é de coração e não porque a gente vai ser depois valorizado de alguma forma, né? E aí entra também um ponto muito interessante. Mas antes vamos ver isso aqui. E quem sabe, aliás, se esse benefício, esquecido momentaneamente, não produzirá mais tarde bons frutos. Aqui é colocado esse questionamento no meio da reflexão, né? No meio do texto tem essa pergunta: será que isso não pode trazer bons frutos? Nesse mesmo vídeo que eu citei anteriormente da febre, Jorge Godinho ele diz uma frase que eu achei muito interessante: nós só temos 3 propriedades, nós enquanto espíritos encarnados: inteligência, conhecimento e os valores morais adquiridos. Fora isso, tudo é empréstimo do Pai para nós. A gente não tem um corpo porque um dia a gente devolve. A gente não tem absolutamente nenhum bem material, porque bens materiais são as coisas mais fáceis de se perder.
Dessa forma, a única coisa que é nossa, que mesmo ao desencarnar a gente vai levar e vai continuar conosco, é a inteligência, o conhecimento e os valores morais adquiridos. De forma que qualquer outra coisa que nós temos é porque o Senhor nos confiou aquilo por um momento. E ao passar adiante aquilo, então nós estamos passando a responsabilidade de cuidar daquilo ao próximo. É uma ótica muito interessante, porque nos faz pensar que uma vez que eu doei algo, que aquilo agora está na responsabilidade de quem recebeu. Que aquele que recebeu tem um compromisso de zelar por aquilo. Que a minha parte foi feita até então. E dessa forma, eu não devo esperar que aquele que recebeu vai ter o mesmo cuidado que eu tinha, vai ter o mesmo zelo, né? Enfim, vai tratar aquela doação da mesma forma com que eu a tratava. Agora é de responsabilidade do outro, né? E isso é um embate ali entre o egocentrismo e o altruísmo. Se a gente faz porque a gente está pensando em nós, ou se a gente faz com desprendimento, né? E aí, continuando, é assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral, e vireis a reconhecer mais tarde toda a veracidade deste preceito. Um benefício jamais se perde. Além disso, também tereis trabalhado por vós mesmos, porque conquistareis o mérito de haver feito bem desinteressadamente, sem vos deixardes desanimar pelas decepções. Decepções nós teremos muitas, né? A questão é continuar independente delas. Então, eu achei isso muito interessante. Todo bem que a gente faz é uma semente para uma bênção divina no futuro, se a gente não querer colher na hora o fruto daquele bem. Mas, como já dito no primeiro parágrafo aqui, se a gente quer colher na hora, no mundo, o benefício, a recompensa do que fizemos, Deus não a dará novamente para nós. E aí, também tem uma história que eu achei interessante, né? Sobre essa questão de você ajudar, de você fazer pelo próximo. Divaldo Franco foi fazer uma palestra no centro em São Paulo, e ao chegar lá, o pessoal do centro recebeu e mostrou o serviço de assistência que eles tinham, né? Que eles iam à comunidade, conversavam com a família, dava a assistência que aquela família precisava no momento, mas eles faziam um catálogo disso, eles faziam, vamos dizer assim, um serviço que ia além do doar na hora. Então eles iam ver se tinha crianças, como é que estavam os pais, quer dizer, tem emprego, está trabalhando, a criança está estudando, e para continuar recebendo ali uma doação, um auxílio, a criança tinha que estudar, não podia ficar sem fazer nada, né? Uma vez que os pais fossem ajudados, eles teriam dali depois, caso estivessem desempregados, curso profissionalizante ou tentar de alguma forma construir um meio para que aquela família não precisasse mais daquele assistencialismo do centro, para que eles pudessem, além da ajuda, também conquistar dignidade e prosperar, né? Porque Deus quer isso para nós, Ele quer que nós prosperamos, né? Não ficar eternamente sendo ajudado, coitadinho, né? Até lembrando de quando Jesus diz ao mendigo que largasse a sua capa para o seguir, porque se vai seguir Jesus, não vai ficar só recebendo,
vai ter que doar de si, vai ter que ir atrás, né? Essa é uma análise também muito interessante, mas a Edivaldo ficou muito empolgado com aquilo, ficou muito feliz, e ele comenta que gostou muito disso porque uma outra visita que ele fez em outro centro, o pessoal do centro falou para ele: olha só, essa mocinha aqui é a terceira geração de uma família que a gente está ajudando. Nós também ajudamos a mãe, nós também ajudamos até a avó dela. E ele disse que olhou e pensou assim: meus irmãos, espalhando como é que ele disse? Nossa, eu esqueci a palavra específica que ele usou, mas assim, mantendo a miséria daquela família, sabe? Por 3 gerações não ajudaram para que aquela família conseguisse se manter, para que aquela família conseguisse ter dignidade, né? Lógico, se precisa de ajuda, você ajuda, você não chega e fala: não vou te ajudar, vai caçar o que fazer. Isso não se faz. Mas ao longo de 3 gerações, podia ter tentado ajudar de outras formas, né? Mas aí também passa, às vezes, por uma falta de conhecimento, ideias, enfim. E por fim, a gente chega aqui no último parágrafo desse item, né? Uma mensagem do Espírito chamado Guia Protetor. Meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam os seres uns aos outros, em benefício do progresso mútuo, admiraríeis mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele. Aqui a gente tem uma ideia dessa solidariedade das existências que nós temos, né? Então, é um benefício do Criador para conosco que nós tenhamos existências até que nós possamos ir melhorando, né? E para ter noção desse benefício, né? Dessa solidariedade que tem as existências, tem um trechinho aqui muito interessante do livro A Vida Escreve, né? Um livro de Chico Xavier e Valdo Vieira, que o espírito de Hilário, ele vai narrar um caso, né, do Saturnino. Esse nome eu tive que escrever porque eu não ia lembrar. E a história é uma história simples, mas eu achei muito interessante para ilustrar essa questão da solidariedade das existências que nós temos. Saturnino, espírita, homem amoroso, prestativo, sempre disposto a ajudar seu semelhante, seja no âmbito doméstico, familiar, na casa espírita ou no trabalho profissional. Certa feita, operando a máquina de que era condutor, Saturnino feriu a mão. Fora socorrido em hospital, passando por cirurgia. Saturnino feriu o braço, porém foi informado pelo cirurgião que só perderia o dedo polegar e que os ferimentos do braço se reconstituiriam em breve. Logo, se ouviam os comentários: por que um desastre desses com um homem tão bom? Tantas mãos criminosas saem ilesas em até acidentes mais graves, e justamente Saturnino, que nos ajuda a todos, vencer uma vítima. Não faltou até quem cobrasse a proteção de Saturnino, deveria receber pela atividade religiosa a qual se dedicara. Saturnino recebeu o carinho e respeito de todos, agradeceu generosamente, sorria resignado, agradeceu a Deus, mas estava triste. À noite, compareceu em companhia de sua esposa à sessão íntima no templo espírita. Foi então quando Macário, orientador espiritual das tarefas,
dirigiu-se a ele, bondoso, para que o mesmo não se sentisse desamparado, nem triste. Há 80 anos, era você poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque pobre, empregado, enfermo, não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direito em engenho rústico. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. E você implorou por existência humilde, em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas só perdeu um dedo. Regozije-se, meu amigo. Você está pagando em amor seu desempenho à justiça. E de cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas com conforto e alegria. Então, esse caso aqui do livro é justamente uma história para ilustrar para nós que em outras existências nós podemos ter cometido erros inimagináveis, crueldades e etc. Mas que o melhor momento para a gente corrigir, para a gente semear o bem e com desinteresse é agora, né? Aquela velha frase: qual que é a melhor encarnação? A atual. Então, vamos nos concentrar, vamos focar em fazer o bem e deixarmos que Deus nos retribua e nos recompense quando Ele quiser, da forma que for melhor para nós. Bom, quero convidá-los agora a fecharem os olhos para que a gente possa agradecer por essa noite, por estarmos aqui, aos amigos espirituais que nos orientam nessas reflexões, aos amigos que também precisam desses ensinamentos, sobretudo a este que vos fala, e agradecer ao nosso Mestre Jesus por ter nos dado a honra e a graça de conhecermos essa doutrina. Obrigado ao nosso Pai Celestial pela oportunidade desta vida, deste corpo, da família que nos deu. Obrigado por ter nos dado a oportunidade de agora corrigir os passos que erramos anteriormente. Que saibamos, nessa existência, plantar o bem e deixar a colheita ao seu critério. Que a sua vontade, Pai, seja feita em nossa vida, hoje e sempre. Que assim seja.